Fala pessoal, sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Galera, vamos lá, vamos a mais uma questão dessa banca do Sebrasp, esta que é uma das maiores bancas de concurso público do Brasil. Concurso do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, cargo de procurador do Ministério Público. Pessoal, se liga aí, nós vamos ver todo o texto, vamos analisar o texto e lá no final você vai ver o seguinte, que ele vai perguntar aqui, ó, quanto ao gênero textual, o texto deve ser classificado como uma resenha, dada a análise que o autor empreende de obras de outros autores. Então, este é o item que nós devemos analisar. Ele está dizendo que o texto é, em relação ao gênero textual, classificado como uma resenha, em virtude da análise que o autor empreende de obras de outros autores. Então vamos ler o texto e vamos tentar encontrar qual é o gênero textual referente a esse texto aí. Então vamos lá no início do texto e vamos fazer a análise. Então ele fala assim, ó, há muitas línguas na língua portuguesa. Começando o texto, ó, para dar voz e rosto a culturas e religiosidades tão díspares e distantes, esse idioma passou a existir dentro e fora do seu próprio corpo. Nós, brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, guineenses, santomenses, falamos e somos falados por uma língua que foi moldada para traduzir identidades que são profundamente diversas e plurais. Segundo parágrafo agora. Vivemos na mesma casa linguística, mas fazemos dela uma habitação cujas paredes são como as margens dos oceanos. São linhas de costa fluidas, porosas, feitas de areia em vez de cimento. Em cada uma das divisórias dessa comum residência, mora o mesmo modo de habitar o tempo, o mesmo sentimento do mundo. Nas palavras do poeta Drummond, essa língua é feita mais de alma do que de gramática. A língua não é uma ferramenta, é uma entidade viva. Com esse idioma, construímos e trocamos diversas noções do tempo e diferentes relações entre o profano e o sagrado. Vamos avançando aí no texto. Jorge Amado atravessou o oceano no momento em que as colônias portuguesas na África se preparavam para a luta pela independência. Na década de 50 do século passado, intelectuais e artistas africanos estavam ocupados em procurar a sua própria identidade individual e coletiva. Nessa altura, era clara a necessidade de rupturas com os modelos europeus. Escritores de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe procuravam caminhos para uma escrita mais ligada à sua terra e à sua gente. Carecíamos de uma escrita que nos tomasse como não apenas autores de histórias, mas também sujeitos de sua própria história. Precisávamos de uma narrativa que nos escrevesse a nós mesmos. Muito se especula sobre as semelhanças entre as nações africanas e o Brasil. Essas comparações resultam muitas vezes de simplificações, mistificações e romantizações. Na maior parte das vezes, essas analogias são fundadas em estereótipos, que pouco têm a ver com uma realidade que é composta por dinâmicas e complexidades que desconhecemos. Vamos avançando aí, pessoal. O que é mais africano no Brasil e mais brasileiro na África não é o candomblé, não são as danças nem os tipos físicos das pessoas. O que nos torna tão próximos é o modo como, de um e de outro lado do Atlântico, aprendemos a costurar culturas e criar hibridizações. A presença africana não mora hoje apenas nos descendentes dos escravizados. Essa presença permeia todo o Brasil. Dito de outra maneira, a semelhança não está no pano, está na costura.
está no costureiro. E esse costureiro é a história. E é a língua que partilhamos. Essa língua é, ao mesmo tempo, linha, pano e mãos tecedeiras. Então, terminamos o texto. E quando nós fazemos a leitura desse texto e precisamos encontrar qual é o seu gênero textual, precisamos ter em nossa mente o seguinte, pessoal, existe o tipo textual, existe o tipo de texto, e dentro de cada tipo textual, nós temos o gênero textual. Então, é importante que você não faça confusão. Tipo textual é pré-definido, é de acordo com o tipo do texto. Então, temos alguns tipos textuais que são pré-determinados. Gênero textual é algo infinito. Nós podemos criar gênero textual a qualquer momento. Gênero textual, o número de gêneros textuais é infinito. O tipo textual é definido. Olha só, pessoal, repare que nesse texto que nós acabamos de ler, o autor está falando sobre algo. Ele está falando, apresentando informações sobre a língua portuguesa e relatando aí que existem semelhanças entre a língua, entre aquilo que é africano e aquilo que é brasileiro, né? Então, quando um texto fala sobre algo, quando um texto está relatando algo, falando sobre um determinado assunto, esse texto ele pertence ao tipo dissertativo. Então, ele é dissertar, é falar sobre algo. Então, esse texto aqui é um texto dissertativo, tá? Eu posso dizer para você que esse texto é um texto dissertativo, tá? Pessoal, temos o seguinte, dentro do tipo textual dissertativo, existem vários gêneros, tá? E um dos gêneros do tipo dissertativo é o artigo de opinião, que é o que nós temos aí, pessoal. Nós temos aí, nesse texto, um artigo de opinião. Um artigo de opinião. Porque é a opinião do autor, acerca dessas semelhanças que existem entre o Brasil, a África e os demais países que falam a língua portuguesa, tá? Então, é a opinião do autor que prevalece. Então, esse texto, predominantemente, ele é um artigo de opinião. E o artigo de opinião, ele está dentro do tipo dissertativo, bem? Então, ele não é uma resenha. Ele não está falando sobre a obra de outros autores. Nós podemos marcar esse item aqui já como errado. Perceba o seguinte, que esse item aqui está dizendo que, como gênero textual resenha, dada a análise que o autor empreende de obras de outros autores, aqui você já viu que é errado. Ele não fala sobre as obras de outros autores. Não. Ele apresenta a opinião dele acerca da língua portuguesa, da língua que é falada no Brasil, dessa língua que é falada também na África, dessa língua que o autor coloca como uma entidade viva. Tudo bem? Então, temos aqui um artigo de opinião. Não temos uma resenha. Veja que já poderíamos matar isso aí. Resenha. Ele está dizendo que a resenha é quando ele empreende análise de obras de outros autores. Isso não acontece no texto, tá bom? Tranquilo? Mas, para ficar mais claro aqui para você, temos aqui que esse texto é um texto do tipo dissertativo e pertence ao gênero artigo de opinião. Bem? Então, esse item é errado. Olha só, pessoal, vamos avançar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais aqui e deixar isso bem estruturado para você. Quais são os tipos? Quais são os tipos de texto, pessoal? Quais são os tipos de texto? Nós temos o texto que ele pode ser narrativo, o texto pode ser, isso aqui é tipo, tá? Descritivo. O texto pode ser do tipo dissertativo argumentativo. O texto pode ser do tipo dissertativo expositivo. E o texto pode ser do tipo injuntivo. Perceba que dentro aí de cada um desses tipos textuais, nós temos gêneros textuais. Então, olha só, o texto narrativo, eu coloco ali, explico para você o que é o texto
narrativo. E aí, dentro do texto narrativo, nós temos gêneros, ó. Quais são os gêneros que podem ser do narrativo, do tipo narrativo? Ó, romance, conto, fábula, novela, crônica. Olha o descritivo agora. Eu explico para você o que é o que eu descrevo, o que é um texto descritivo. E daí, ó, quais são os gêneros dentro do descritivo? Olha aqui, ó, diários, relatos de viagens, folhetos turísticos, cardápio de restaurante, classificado de jornal, tudo bem? E são exemplos. Olha só o dissertativo argumentativo. Eu explico para você, tá? Falo aqui o que é dissertativo argumentativo. E olha só, nós temos o quê? Como gêneros textuais do dissertativo argumentativo. Artigo de opinião, que é esse que acabamos de ler. Abaixo-assinado, a redação do Enem, manifestos. São textos dissertativos argumentativos. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Olha só agora aqui, ó. Dissertativo expositivo. Eu digo para você o que é. E aí os gêneros textuais do dissertativo expositivo são o quê? Jornais, enciclopédias, resumos escolares, verbete de dicionário. Você está entendendo? Olha só o injuntivo. O injuntivo é mais um tipo de texto. Dentro do texto injuntivo, nós temos o quê? Receitas culinárias, manuais de instrução, bula de remédio e por aí vai. Então, pessoal, o que você precisa entender é isso. É que nós temos tipos textuais, nós temos texto que pode ser do tipo narrativo, do tipo descritivo, do tipo dissertativo argumentativo, do tipo dissertativo expositivo e do tipo injuntivo. Nós temos esses 5 tipos textuais. Dentro de cada um desses tipos textuais, nós temos os gêneros textuais. Tranquilo? Então é isso que você precisa entender. Então, quando a questão te perguntar sobre gênero textual ou tipo de texto, você primeiro precisa vir essa estrutura na sua cabeça. Como o professor Anderson falou, nós temos 5 tipos de texto. Você coloca lá. E dentro de cada tipo de texto, nós temos os gêneros textuais. Tranquilo? Professor, a resenha que ele fala ali na questão, a resenha seria o quê? A resenha, pessoal, ela pode ser de 2 tipos. Se for uma resenha crítica, ela vai argumentar. Se for uma resenha crítica, então, olha só. Se for uma resenha crítica, ela vai estar dentro uma resenha. Uma resenha, ela pode ser crítica. Se ela for uma resenha crítica, ela vai ser do texto dissertativo argumentativo. Já se for uma resenha descritiva, que pode apenas descrever a obra, descritiva, que daí na resenha descritiva ele só vai descrever a outra obra, tá? Descritiva. Aí ela vai ser o quê? Ela vai ser do tipo descritivo. Então vai ser um texto do tipo descritivo. Perfeito? Então a resenha, se ela for crítica, ela vai ser uma resenha crítica, ela vai ser um texto dissertativo argumentativo. Se for uma resenha descritiva, ela vai ser um texto descritivo. Tranquilo? Então, reforçando aí para você, nós temos 5 tipos textuais. Dentro de cada tipo textual, nós temos os gêneros textuais. Bem? Então tá aí, bem estruturado para você. Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido aí essa questão. Coloquei para você de forma bem detalhada. Faça as suas anotações. Estamos juntos? Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!